Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Por que eu gostei dessa admissão? Porque o Pirula sabe disso. Existem alguns que até nem gostam da frase "eu não acredito em Deus". Porque ele fala, não é que eu não acredito, eu sei. Crer ou não crer, isso é coisa de religioso. Não existe no meu vocabulário a ideia de crer ou não crer em alguma coisa. Tem uns que vão para essa radicalidade. E o ponto que eu aproveito a sua fala, não para dar autoridade à minha conclusão, mas para dizer que ela reforça o que eu penso, é que o grande problema que um cristão hoje enfrenta na universidade, e a gente entra um pouquinho nessa questão de fé e razão, é que, embora muitos professores falam, não traga Deus para a sala de aula, porque o Estado é laico, a universidade é laica, a gente fala um pouquinho disso antes de entrar no ar, mas eu vejo na prática muitos professores ateus que ensinam o metodologismo ateu. O que é isso? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Tudo bem, eu estou na aula de biologia, eu não vou falar de Deus, não vou trazer religião para a aula, mas o modo como o acadêmico coloca é para falar do não Deus. Eu acho que se Deus não deveria entrar naquela pauta ali, porque ele está fora da biologia, eu dei a biologia aqui, mas o exemplo pode ser de qualquer outra área. Ele não entra nem para afirmar, nem para desafirmar, mas há muitos que eles doutrinam. Talvez o Pirula vai discordar de mim, vai parecer uma versão assim caricatural, mas eu tenho muitos jovens que chegam com angústia, porque em sala de aula há muitos depoimentos. Eu não tenho isso randomizado, não tenho isso, mas são muitos depoimentos de jovens que, principalmente em universidades públicas, são doutrinados a não serem religiosos. É diferente do testemunho que ele deu aqui. Entendi. Você entendeu? Ele falou assim, eu sou um youtuber, mas eu quero deixar bem claro. Eu vou repetir o que ele falou, e se eu distorcer, você me corrige. Eu tenho meu canal do YouTube por 2 motivos. Não, eu falo de ateísmo por causa disso. Tem outras coisas. Eu tenho ateísmo como uma das temáticas do meu canal. O cara se sentir... Até um pouquinho antes de entrar no ar, ele até falou de um pouco histórico. Até no início nem era bem isso, daí ele quer mais divulgação científica. Sim. O principal veio a divulgação científica, mas eu tenho dois pilares aqui. Eu fico pensando naquele jovem que é ateu e está angustiado lá, sem saber muitas tudo mais. perguntas, Então eu quero mostrar para ele que ele não está sozinho. Eu quero dar um conforto pro jovem ateu e ver o ateísmo dele em paz. Ou velho ateu também, tem uns, mas tem os velho ateu também. Exatamente, né? A pessoa veio. E o segunda razão, você apresentou um segundo agora. É mostrar que o ateísmo não é de pessoas do mal, ateu não come criancinha com um garfo e faca. Não, eu uso uma colher, que é muito melhor. Óbvio. Mas eu digo para você que esta realidade que você está apresentando não é a que muitos jovens cristãos, por isso que eu aproveito as redes sociais, eu falei isso com o Sacani, falo aqui, para fazer o seguinte: se não é para levar Deus em sala de aula, não é para levar nem Deus nem o ateísmo. Mas muitos professores ateus, não estou falando todos, na USP eu fui muito bem respeitado. Eu estudei com muitos colegas ateus, que eu fui respeitado de uma maneira tão grande na USP, que eu não tive trauma no MAI. MAI é Museu de Arqueologia e Tecnologia. Conheço. Não tive trauma. Fui muito respeitado. E ele sabia que eu era religioso, pastor e tudo mais. Fiz a minha tese lá. Nossa, foi muito bom. Professor Elaine Irata, que agora aposentou, brilhante, a Mabel, todo mundo ali. Fabiola. Mas tinha colegas meus que falaram assim, não, porque quando eu estava elogiando no momento, assim, olha, você é ateu, você é agnóstico e tudo mais, eu estou me sentindo tão bem. E 2 deles falaram assim, você tá bem porque tá com a gente, se você estivesse na Fefelete, você tava ferrado. Eles falaram outra palavra, eu tô traduzindo por ferrado para não falar o palavrão. Você tá ferrado na Fefelete. Eu não sei. Mas eu tenho estatísticas agora randomizadas que 70% a 80% de jovens religiosos que vão para a universidade perdem completamente a fé.
Então, é muita coincidência esses jovens perderem completamente a fé, sem nenhuma influência de certos professores doutrinadores que têm o papel de descatequizar, criou um neologismo aqui, agora eu vou ser bem Gilberto Gil, o jovem. E tudo bem, eu vou até falar uma coisa radical aqui, que eu acho que você nunca esperaria ouvir isso de mim. Se eu fosse ateu, eu ia te detonar. Vou te falar por quê. Porque a Bíblia, para mim, eu vou até uma frase conhecida, a Bíblia, Bernard Shaw que falou isso. A Bíblia é o livro mais perigoso, Bernard Shaw falou. O livro mais perigoso do mundo. Tranque-o e jogue a chave fora e mantenha-o longe do alcance das suas crianças. E eu vou ser muito honesto para você, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente aqui, em dizer que esse livro, ou ele é absoluto, ou ele é obsoleto. Se o que esse livro traz for verdade, é a maior verdade de todos os tempos. Não estou entrando na questão de criação. A verdade. Se ele traz uma mensagem de verdade, é a maior verdade de todos os tempos. Ele tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser pregado, você tem que dar a vida por ele. Se esse livro for mentiroso, ele é o livro mais desgraçado de todos os tempos. Porque quanta mentira está sendo alicerçada nele, quanta estupidez está sendo feita em nome dele, esse livro tem que ser erradicado. Não tem como ter a Bíblia... Eu vou só estou colocando um contraponto, eu te deixo desculpa. falar. Eu não consigo, eu mesmo crente da Bíblia, eu não consigo colocar a Bíblia na prateleira da neutralidade. E nesse ponto que eu te considero um ateu muito bonzinho, porque se eu fosse ateu, com convicções ateias, eu ia ser um Richard Dawkins. Mesmo que você falou que o livro dele ali é uma porcaria. Não todos, Deus no Delírio. Não, os outros livros do Dawkins são muito bons. Eu citei Deus no Delírio. Mas ele está certo. Tem um que é mais... O Sam Harris, que é mais agressivo do que ele. O Sam Harris é mais agressivo. Mais agressivo do que ele. Esses caras que estão certos, porque esse aqui é a maior mentira. Então, eu tenho dificuldade, Pirula, é uma dificuldade honesta. Nós não estamos num debate, não estamos num diálogo. De lidar com dois tipos de pensamento. Letra A. O crente que quer relativizar a Bíblia, fala assim, eu acredito numa parte dela, não acredito noutra. O que é conveniente eu acredito, o que não é conveniente eu não acredito. Então, ele coloca Deus como uma coisa secundária. Deus é quase como um time de futebol. Não interessa você saber qual time que eu torço, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então eu não falo. Se o ambiente for de futebol, eu menciono meu time. Se não for, não menciono. É uma coisa secundária. Como? Jesus foi absoluto. Jesus não abriu... Estou falando crente cristão, eu estou setorizando agora. Tá setorizando. Jesus não falou, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Em grego ele fala, ego eimi, herodos, realetheia, retzoe. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou filho de Deus. Jesus foi o único homem que declarou ser Deus. Ou ele era lunático, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Ou ele era mentiroso, ou ele era lunático, ou ele era Deus. Ele fez declarações muito fora da curva, muito politicamente incorretas para aquele tempo e para hoje. Eu vou te falar uma coisa. Ou ele usou umas metáforas que ninguém entendeu direito. Também, pode ser, mas... que também é uma coisa muito subjetiva. Que poderia ser um parte do lunático, mas não iria para o lunático. Ou então ele era mais inteligente do que a gente imaginava e usou de um viajante tipo de coisa do tempo. Que o pessoal falou, cara, ele disse que é Deus. Não sei. Pois é, e seria o pior professor de todos os tempos. Poderia ser, isso. Ele ensinou uma coisa... E todo mundo entendeu outra. Não quero tangenciar, nem criar polêmica não, mas já que o pessoal quer um pouquinho de treta, eu vou colocar aqui. É igual o Marx, Karl Marx. Foi tão brilhante, mas o pior professor, porque tudo que dá errado de comunismo no mundo não é Marx, ninguém entendeu Marx. Eu não li e não vou me posicionar. Mas eu tô provocando, você entendeu? Não. Quando você fala, mas isso aqui não, isso aí não entendeu Marx. Marx está se virando no túmulo. Então Marx foi um péssimo comunicador. Então Jesus foi um péssimo comunicador, porque nem Paulo entendeu, nem os apóstolos, nem ninguém conviveu com ele. Então Jesus, ele é muito audacioso. Não dá para eu colocá-lo na prateleira do lado de Buda, de taoísmo, nem Lao Tse, nenhum desses foram tão radicais na afirmação. Jesus foi. Então não tem como eu ser bonzinho com ele. Ou eu vou aderir a ele, ou eu vou condenar esse cara e tudo que ele falou.